porque a gente vai explorar algumas consequências aí da definição. Então, há algumas consequências. Então, um grupo é simplesmente um conjunto que tem essas três operações. A gente vai ver vários exemplos concretos, tá? Você já conhece vários exemplos de grupos, mas antes de passar esses exemplos, vamos ver algumas consequências que estão aí embutidas, ou essas consequências estão, decorrem aí dessas três propriedades, tá? Então, a primeira é a seguinte. Então, a primeira é que esse elemento neutro é único, tá? Então, vamos escrever assim, ó. O elemento neutro é único. Aí você vai dizer assim, mas como assim? Já está dizendo aqui. Bom, aqui disse que existe, né? Existe um elemento E, mas não está dizendo que ele é único. Então, a princípio, só olhando para os axiomas, né? Você poderia ter dois elementos. Aqui não tá, a princípio não está garantido que não poderia ter mais de um elemento neutro. Então, sejam. Então, suponha que você tem dois elementos neutros, um E e E'. Ainda estou chamando não, E', você vai confundir com o nosso simétrico assim, ó. E1 sejam E. Suponha aqui que eu tivesse aqui dois elementos neutros. Elementos neutros de G. Então, por um lado, então, se você pegar aqui o E2, por um lado, o E2 é o E2 vezes E1. Vocês concordam? Por quê? Porque o E1 é um elemento neutro, não é? Então, se eu fizer aqui o E1 agir no E2 pela direita, o E1 multiplicado por E2 moto enjoada, né? Então, se eu fizer o E1 agir pela direita no E2, vai dar o E2, não é? Por quê? Porque o E1 é um elemento neutro. Estou usando essa propriedade aqui, ó. Tá vendo? Ó? Se eu fizer aqui, ó. Se eu fizer quando o E age no A pela direita, o que vai dar? O próprio A, né? Estou usando essa. Muito bem. Agora, por outro lado, o que acontece quando o E2 age no E1 pela esquerda? Aqui, ó. E2 sendo multiplicado por E1 pela esquerda. Não, na verdade, sim, ok. Na verdade é assim. Isso é. E1 vezes o E2 dá o próprio E2. Mas o que é? Agora eu vou olhar para o E2 como sendo a unidade. Se o E2 aqui for elemento neutro, quando eu multiplico por E1, dá o próprio E1. Tá vendo? Então eu faço aqui, na primeira situação, eu estou olhando para o E1, na primeira igualdade, eu estou usando o fato que o E1 é um elemento neutro. Por isso que E1 vezes E2 dá o E2. Isso aqui é para a primeira igualdade, ó. Agora, para você obter a segunda igualdade, aí eu já vou olhar para o E2 como sendo elemento neutro, ó. E2.
Porque o E2 sendo elemento neutro, quando eu fazer E2 vezes E1, vai dar o próprio E1. Sutil, né? Mas isso garante, então, que o E2 é igual ao E1. Portanto, não pode haver dois, não há esse elemento, isso prova que o elemento neutro é único, tá bom? Existe um único elemento que tem essa propriedade dentro do grupo, tá bom? A outra consequência é a seguinte, outra consequência é que, assim como o elemento neutro é único, o inverso também é único. Então, o inverso de um elemento A em G é único. Por que que esse inverso é único? Então, novamente, eu vou pegar aqui, ó, sejam aqui, digamos, suponha que sejam A linha e A duas linhas inversos de A. Nossa tarefa, nossa tarefa é mostrar que esses dois elementos são iguais. Como é que eu mostro que esses dois elementos, A linha e A duas linhas, são iguais? Então eu vou começar aqui, ó. Começa com A duas linhas. Esse A duas linhas, ele é E vezes A duas linhas, verdade? Sim, né? Porque esse E é o elemento neutro, né? Se eu pegar E vezes o A duas linhas, vai dar o A duas linhas. Mas, por outro lado, quem vai ser esse E? Ele vai ser o A' vezes o A. Por quê? Porque o A' é o inverso de A. Portanto, se eu pegar o A' vezes o A, vai dar a identidade E, não é? Então, aqui eu troquei aqui, ó. Isso aqui é o E, tá vendo? Muito bem. Faltou aqui eu repetir o A duas linhas. Agora, olha só. Se eu usar a associatividade, eu posso pegar esse A' aqui, separar. Eu posso deslocar aqui o parênteses para o outro lado. Olha só, estou usando aqui nessa passagem a associatividade do grupo. Mas quem é o A vezes o A duas linhas? É a identidade, não é? É a identidade do grupo, é o E. Por quê? Porque o A duas linhas é o inverso de A. Portanto, ó, A vezes o A duas linhas vai dar o próprio E. E a gente sabe que A' vezes E é o próprio A'. Tá bom? Então, o que que foi mostrado aqui? Se você olhar aqui, olha aqui para a primeira, aqui que eu tinha, aqui o A duas linhas e aqui o A', né? Mostrei que eles são iguais, portanto, o inverso de um elemento também é único, tá bom? Então, vamos aqui adiante. Uma outra, então pronto, a partir de agora sim é verdade que eu vou abandonar, tá? Eu vou escrever assim, tá? Ao invés de escrever assim, tá?
Então, eu vou usar realmente a notação multiplicativa, tá? O A elevado a menos 1 vai ser o inverso de A. Isso não tem nada, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não é 1 sobre A, não é nada disso. Não tem nada a ver com a operação de multiplicação, tá? É simplesmente um símbolo, mas é conveniente usar esse tipo de simbologia. Mas a princípio poderia ser também assim. O A' é mais notação multiplicativa, é mais intuitiva e mais fácil de usar. Uma outra propriedade também que você pode tirar lá é uma consequência dos axiomas, é que o inverso do E, então o inverso do E é o próprio E. Por que será que o inverso do E é o próprio E? Ora, se você pegar o E e multiplicar por ele mesmo, vai dar E, não é? Então, olha lá. Então, simplesmente, para ser o inverso, o que você precisa? Quem que é o inverso de A? Você pega o A, multiplica por alguma coisa e tem que dar o E, né? Não importa a ordem, tem que dar o E. Então, se isso acontecer, esse cara aqui, ó, é o inverso de A. Então, ó, é de imediato, né? Olha aqui. Como E operado com E dá o próprio E, precisa eu inverter a ordem? Não precisa, porque é igual, né? Certo? Então é claro aqui, né? Não precisa nem eu colocar aqui, trocar a ordem, porque são iguais, certo? Então, isso é imediato também, mas é outra consequência lá dos axiomas. A outra coisa também, olha, se você pegar o inverso do inverso de A, isso aqui é o próprio A, certo? Isso aqui, então, lembra muito a propriedade lá dos números reais, né? Estivesse lá trabalhando com os números reais, ou números racionais, a gente sabe, não, aqui você multiplica menos 1 por menos 1 e vai dar 1, né? Seria isso a leitura, certo? É por isso que a gente usa a notação multiplicativa aqui para trabalhar com grupos, porque fica intuitivo, né? E fica de acordo com aparece aqui propriedades que são aquelas que a gente já conhece para outras estruturas, certo? Mas não vale fazer isso aqui, você tem que tirar essa consequência dos axiomas, né? E como é que você vê isso? Então, vamos lá. Nos axiomas foi dito assim, né? Que o inverso, ó, foi dito que isso aqui é o inverso, A menos 1 é o inverso de A. Se acontecesse isso, certo? Vamos olhar para cá, ó. Então, o que isso aqui está dizendo? Se você olhar com cuidado para essa expressão, ela também está dizendo isso. É imediato. Por quê? Para ficar mais claro ainda, vamos pegar essa expressão aqui e só trocar de ordem. Ó. Troca aqui. Que tal escrever assim? Mudou alguma coisa? Nada, né? Não fiz nada. É a mesmíssima coisa, né? Agora, olha. O que isso aqui está dizendo? Está dizendo que o A é o... Está dizendo que o inverso do A menos 1 é o A. Está dizendo que o inverso do A menos 1 é o A. Que é exatamente o que está sendo dito aqui, não é? O que isso aqui está dizendo? Está dizendo que o inverso do A menos 1 é o A. Que é exatamente o que está sendo dito aqui. Ó. Então é só você olhar, quer dizer, a formação está embutida no axioma, né? Muito bem. Uma outra consequência que a gente vai tirar desses axiomas é a seguinte. Se você pegar quem é o inverso
desse produto de A com B? Eu peguei o A, operei com B, eu quero saber quem é o inverso de AB. A resposta é inverso de B operado com o inverso de A. Por que isso? Bom, para mostrar que isso é verdade, olha. Pega aqui o AB e multiplica pelo inverso de B. A gente sabe que isso aqui é identidade, né? Por quê? Ora, porque aqui é o AB menos 1, eu estou dizendo aqui, né? Que o inverso de AB, isso aqui, né? AB menos 1 é o inverso de AB. Isso já é simplesmente notação. Agora vamos isolar essa parte de cá, tá? Vamos pegar agora e vamos isolar essa parte. Então faça o seguinte, ó. Multiplique dos dois lados por A inverso. Por que o A inverso? Eu quero matar esse A aqui, né? É como resolver uma equaçãozinha do primeiro grau. Ó, multiplica por A inverso. Se eu usar, como eu sei que o grupo é associativo, né? Operação associativa, eu já posso juntar esse A aqui, ó. E deixar o B aqui. E a B inversa aqui. E do lado de cá, como eu multipliquei o A inverso do lado esquerdo, eu tenho que multiplicar aqui do lado esquerdo também, ó. A inverso E. Aqui vai dar identidade. Identidade vezes B é o próprio B. Então fica B, AB inverso. O que é a identidade? Então, o que sobrou? Essa expressão. Agora, faça a mesma coisa. Multiplique agora do lado esquerdo por B inverso. Pega aqui, multiplica pelo inverso de B. Então, eu peguei aqui, ó. Inverso de B à esquerda. Então, aqui também tem que ser a esquerda, né? Cuidado sempre com a ordem, porque num grupo a operação não necessariamente é comutativa, né? Em geral não é. Então, aqui, B inverso, A inverso. Aqui vai dar a identidade vezes qualquer coisa é ela própria. Então, inverso de AB é inverso de B vezes o inverso de A. É claro, aqui você pode facilmente estender essa conclusão por indução a qualquer um produto de qualquer número de fatores. Então, por exemplo, se tiver aqui A, B, C, inverso disso, é C inverso, B inverso, A inverso. Tá? Então, não importa aqui quantos fatores tem, é simplesmente você inverter todos começando, pega o último e inverte, certo? Inverte todos, trocando a ordem, certo? Então essa é uma outra propriedade.